Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu tenho vindo aqui e reconheço que esse ministério tem uma unção de ativação e uma unção profética muito forte. E parte do que Deus tem feito assim no nosso chamado passa também por esse ministério. Primeira vez que eu fui ali no Haiti, eu fui o último a entrar na viagem, o Ricardo não queria me levar. A Sandra falou, você não vai, eu fui o último a entrar, e quando eu entrei, o Senhor fez todo esse trabalho dentro de nós. E eu creio que Deus vai nos permitir avançar mais em direção às nações. Queridos, no ano passado, nós ministramos aqui, eu preciso abrir um pouco falando da palavra que nós ministramos no ano passado, porque eu creio que a palavra que eu vou ministrar aqui é uma continuidade, sabe? E realmente, querido, o Brasil estava numa situação assim, muito complexa, e eu estava orando muito pelo Brasil, sentindo um peso muito pelo Brasil. O Senhor tem nos ensinado sobre nações, cada nação que a gente tem entrado, o Senhor tem falado algo específico sobre aquela nação, e uns 3 anos atrás eu comecei a receber da parte de Deus um peso pelo Brasil muito forte. E em 2017 o Senhor falou comigo algo que impactou muito meu coração. E o ano passado aqui na Escola do Clamor nós compartilhamos. O Senhor falou comigo que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. E nós ministramos o ano passado sobre isso, iniciando ali pelos dias de Jeroboão, né? Para nós entendermos o tempo espiritual que o Brasil estava vivendo, e os dias de Amós, nós precisávamos entender o espírito de Jeroboão, aquele que foi levantado para assumir 10 tribos de Israel, no momento em que Deus queria, de uma maneira assim muito clara, disciplinar Salomão por aquilo que Salomão estava fazendo. Aquele homem recebeu uma profecia que Deus iria colocar sobre ele, sobre os seus ombros, sobre a sua liderança, sobre o seu governo, 10 tribos. Mas essa profecia teve uma segunda perspectiva. O Senhor falou assim, olha, a estabilidade do seu governo vai depender da forma como você caminha comigo. E quando esse homem assumiu o poder, de uma maneira assim muito rápida, uma insegurança no seu coração começou a vir. E ele então estabelece no reino do norte de Israel um novo tipo de adoração. Esse espírito fala de homens, de mulheres, nas diversas perspectivas da liderança, que quando o Senhor coloca eles numa posição de poder, ele vai perdendo a intimidade com o Senhor, e ele vai amando o poder, tudo aquilo que o poder pode dar, tudo aquilo que o recurso pode dar, ele vai amando aquilo, ele vai esquecendo do Senhor. E eu fui entendendo que o Brasil, na sua liderança, especialmente a liderança política do Brasil, quando eu entrei nesse livro, eu entendi que o Brasil estava debaixo desse espírito. Homens que nas posições de poder não amam o Brasil, não estão buscando outra coisa a não ser os seus próprios interesses. E Deus então levanta alguns profetas no Reino do Norte, Amós, com uma unção muito clara. E o Senhor começou a me mostrar que o Brasil precisava dessa unção, que a igreja brasileira precisava dessa unção. Capítulo 1 e 2 de Amós, nós percebemos claramente que ele é um profeta de nações, mas com uma unção específica. Profetizar contra castelos. E o que é castelos? Castelos são poderes humanos, estabelecidos pelo homem, para que a injustiça reine, para que poucos tenham muitos. E esse profeta chamado Amós não veio da escola de profetas, ele foi tirado do meio das malhadas. E o ano passado o pastor Ricardo, ministrando sobre os tipos de unção, existe a unção do boi, tem a unção do rei, mas tem a unção do boi. Amós tinha a unção do boi sobre ele, entende? Por quê? Porque ele não estava preocupado com posições, ele queria só servir
ele queria só se entregar, ele queria só se dar ao Senhor. E esse é o tipo de profeta que Deus precisa levantar nesses dias para destronar castelos. Profetas cujo coração dele é um coração simples, é um coração humilde. Ele pode confrontar as estruturas de poder, porque o poder não está no seu coração. E esse homem então, quando eu fiquei meses aqui estudando isso aqui, e ele começa a denunciar pecados específicos, que quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim impressionado. O primeiro pecado que ele denuncia aqui é o pecado de juízes corruptos. Ele fala que homens que foram colocados na posição para estabelecer justiça numa nação, eles se corromperam e eles transformaram a justiça em alona. Nós estamos enxergando um processo no Brasil. Nós estamos enxergando ainda um processo no Brasil. Eu quero desafiar você a orar pela nação. Eu quero desafiar você a orar especialmente pela justiça. Essa é uma das palavras do profeta Amós. E o Brasil ainda carece da justiça, a começar pelo poder judiciário. Nós estamos enxergando o nosso poder judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal, as suas decisões, muitas vezes inexplicáveis. No Reino do Norte, esses juízes usavam as suas decisões para fazer com que o rico se tornasse mais rico. No Reino do Norte, esses juízes julgavam, fazendo com que os poderosos se tornassem mais poderosos. O profeta Amós diz não. E a unção do profeta Amós não aceita isso. Eu quero profetizar sobre a igreja do Brasil. A unção sobre a igreja do Brasil não vai aceitar mais essa realidade sobre a nossa nação. Não somente isso, esse homem denuncia outra coisa muito séria. Ele fala, por exemplo, da opressão dos pobres. Ele denuncia a riqueza construída com o sangue de outras pessoas. O Brasil, querido, não sei se você sabe, nós ainda temos uma das maiores concentrações de renda. Nós ainda temos muitos, ou melhor, poucos com muito. Poucos com muito. A unção do profeta Amós não aceita isso. A unção do profeta Amós tem uma fome de justiça do seu coração. E a Bíblia diz, e é papel da igreja, hoje nós vamos entrar um pouco mais sobre a igreja, porque tem uma segunda parte da revelação, estou introduzindo. É papel da igreja, nesses dias, manifestar a justiça. Bem-aventurados os que têm fome. Você tem tido fome de quê? Há uma promessa, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, quando você entra nesse caminho, quando você entra nessa direção, de dar a sua vida para ser uma resposta de justiça, tem um salário que só Deus pode te dar, chama satisfação. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm fome de justiça serão saciados, saciados, saciados. Não somente isso, esse profeta denunciou outra coisa aqui, imoralidade sexual. Algo que está saindo da nossa cultura, amém? Porque a igreja do Senhor está se levantando em santidade. E nós queremos profetizar aqui, essa tentativa de arrebentar com as nossas crianças. Eu quero denunciar esse crime, essa nefasta ideologia de gênero. Nós não vamos aceitar essa mentira. Você não vai aceitar mais essa mentira sobre a nossa nação. Nós vamos nos levantar como profeta. Vamos para os lugares de justiça, para o Supremo, para as casas legislativas e profetizar que essa mentira da ideologia de gênero vai cair nesse país. Eu não sei se você sabe o que é ideologia de gênero, você sabe ou não? A criança nasce criança, mas não tem sexo definido. É definido pela sociedade. Mentira! Se você pegar um pequeno frasco de um osso de uma pessoa que morreu há muitos anos, você vai estudar a genética e você vai ver o sexo dessa pessoa. Essa nefasta ideologia vai cair no Brasil. Essa nefasta ideologia está caindo no Brasil.
Ele denuncia a falsa adoração, e aqui nós vamos entrar hoje. Falsa adoração. Pessoas que vão para a presença de Deus, mas os seus corações buscam os seus próprios interesses. Ele denuncia isso aqui de uma maneira muito forte. Deus está levantando um novo tempo de adoração. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. O que é por fora é por dentro, o que é por dentro é por fora. Eu quero falar para você que o mais importante para Deus é o que está dentro do seu coração, cara. Não é o que as pessoas pensam de você. Não é o que você quer, mas é o que você é diante do Senhor. Outra coisa que ele denuncia aqui, rapidamente, ele fala sobre violência. O Brasil, queridos, está em torno de 60 mil assassinatos. Esse é o ambiente que a igreja está inserida. Esse é o ambiente em que a igreja precisa agora ser uma resposta. A igreja vai ser uma resposta. Ele denuncia o trono da violência. O que é o trono da violência? Por causa desse amor ao poder, por causa desse amor ao dinheiro, por causa desse amor desenfreado às posições, há uma luta tremenda na nação acontecendo. Nós estamos enxergando isso? Sim ou não? E ele fala também, querido, sobre a questão da soberba. E orando então agora em 2018 e meditando nessas coisas, compartilhei com o Ricardo me influenciou demais. Em abril, o Senhor nos levou a Cuba, ou melhor, o Senhor falou comigo para ir a Cuba, a terra do Ricardo ali. Cara, nós trabalhamos com nações, cara. Você não tem ideia do que é o mundo espiritual em Cuba, velho. Eu entrei em Cuba. E eu entrei com uma direção de Deus, fazer um ato profético. Em abril eu tive uma visão que eu estava em Cuba por causa do Brasil. E o Senhor mandou fazer um ato profético. Querido, a autoridade da igreja está acima da autoridade de governos. Entenda isso. O problema é que a gente não sabe disso. Mas eu quero te falar uma coisa. A autoridade que Deus está colocando sobre a sua vida está acima de governos. A autoridade da igreja está acima de principados e potestades. Porque Efésios diz que nós estamos sentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a identidade do Senhor. É dessa forma que Deus quer, de uma maneira poderosa, usar a sua igreja nas nações. Mas você precisa entender isso. Você precisa saber quem você é. E eu lembro, querido, que eu entrei em setembro ali, liguei para o Ricardo, vamos. Cadê o pastor Eberson? Está aqui não? Está filmando ali. Vamos, cara, vamos. E nós entramos e fizemos esse ato profético, junto com a igreja cubana, desligando a aliança entre o Brasil e Cuba. Início de setembro, cara. Quando nós fizemos isso, poucos dias depois veio as eleições, e poucos dias depois deu aquele rompimento dos médicos que estavam aqui. Querida, a autoridade da igreja está acima de tudo. Deus quer que a igreja no Brasil, a partir de agora, se mova. Determine o destino, que é eclésia. Eclésia são aqueles que são colocados para fora, para determinar o destino. O Brasil, muitas vezes, o reflexo do que a igreja é. Mas Deus está mudando a igreja dele. E se Deus está mudando a igreja dele, Ele também vai mudar. E está mudando o nosso Brasil. Mas continuando, eu então orando em 2018 e pagando um preço, e perguntando ao Senhor, Deus, cheguei a falar com o Ricardo, se a gente entrar num tempo muito forte de comunismo, eu tenho que estar preparado para dar o sangue, cara. Nós não sabíamos o que ia acontecer. E aí um dia orando, o Senhor falou algo muito específico em 2018 comigo. Ele falou comigo, olha, eu vou te mostrar algumas coisas sobre a fé. E eu quero que você ministre sobre fé. Porque virão dias, estamos entrando em dias, que eu vou depurar a minha igreja. E na hora que ele falou isso, ele me mostrou o livro de Tiago, cara. E sem saber,
Tiago, depois que eu fui ver isso, Tiago, ele é o Amós do Novo Testamento. E agora nós vamos falar de nós, igreja. Precisamos entender o tempo. Ontem o Ricardo falou sobre ativação profética. Falou sobre restaurar o entendimento profético. Nós precisamos saber o tempo que nós estamos vivendo hoje, 2019, como igreja. E eu fiquei meses ali no livro de Tiago perguntando a Deus. E eu quero te lembrar uma coisa, cara. O livro de Tiago coloca as coisas no lugar. Ele fala de céu e terra. E uma igreja no meio dessas coisas. Ele fala, por exemplo, lá em Tiago capítulo 1, abra lá, vamos só fazer a introdução. Tiago capítulo 1, versículo 8. Ele fala de um homem inconstante. Olha aqui, ó. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem inconstante? Uma hora ele está no céu, outra hora ele está na terra. Uma hora ele dá testemunho, outra hora ele dá falta de testemunho. Está entrando um tempo agora, que é o tempo do testemunho na igreja. O que Deus espera da igreja nesses dias é um testemunho vivo, um testemunho poderoso no Brasil. Outra coisa, eu quero te falar uma coisa. As coisas da terra são transitórias. As coisas do céu são eternas. O problema é que a gente vive aqui na terra, olhando para aquilo que é transitório. Mas há um convite para você. Há um presente para você. Há algo especial que precisa ser cravado no seu coração. Escute. Deus quer colocar coisas eternas. Que o homem não pode roubar. Ninguém pode roubar. Porque são dos céus. E o livro de Tiago fala um pouco sobre isso. Ele também fala sobre cobiça e generosidade. Fala-se muito sobre prosperidade. Prosperidade é de Deus, cara. Mas a prosperidade tem um fim, nos tornar mais generosos. O coração do generoso prosperará. Fecha tudo sobre prosperidade. É o que a Bíblia diz. Deus quer levantar uma igreja nesses dias na terra com coração generoso. Outra coisa que esse livro fala aqui, ele fala sobre a língua maldosa e a língua abençoadora. Olha aqui o capítulo 3, versículo 10, rapidamente. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Deus está santificando a igreja no Brasil para um testemunho poderoso. Outra coisa, ele fala sobre ira e paciência. Olha aqui o capítulo 3 ainda, ou melhor, o capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Um testemunho fruto de algo que é por dentro. Um testemunho fruto de uma obra que Deus fez, está fazendo no nosso coração. Outra coisa, ele fala sobre justiça e injustiça. Tiago é o profeta da justiça do Novo Testamento, 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Precisamos entrar agora como igreja no Brasil. Estamos entrando agora num tempo novo do Brasil, aonde Deus vai cobrar o nosso testemunho. E esse testemunho precisa ser levantado, inclusive, no meio da nossa sociedade. Deus deu muito para a igreja. E quando eu estava estudando sobre fé, por que Tiago é um livro que fala sobre fé? Ele inicia falando de fé.
ao que Paulo também falou. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, querido, então tem que ter uma aprovação da fé. É isso que nós vamos entrar, essa é a estação. Porque Deus vai liberar para as nações homens e mulheres de fé. Deus precisa, queridos, eu trabalho com nações. A maior necessidade nossa são de obreiros. Cadê os obreiros do Senhor aqui? Hã? Pessoas maduras, pessoas de fé. E uma coisa que o Senhor me mostrou sobre a fé é, amém? Mas eu quero 3 pessoas aqui para explicar o que o Senhor me revelou sobre a fé. 3 pessoas, rapidamente, aqui, qualquer uma, vem cá na frente, 3 pessoas. Aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa sobre a fé. Fica aqui um do lado do outro aqui. Olha aqui. A Bíblia fala de 3 céus. Aqui é o 3º céu, as coisas são eternas. Aqui é onde está o trono de Deus. É aqui que as coisas acontecem. Amém? Aqui está o 1º céu. Aqui, ó. É a atmosfera. É a área natural. É a parte do tabernáculo onde a luz natural ilumina o nosso caminho. Ele é aberto. Mas o que conecta, olha aqui, ó. O que conecta o 1º céu com o 3º céu é o 2º. É o 2º céus. E é aqui que a fé muitas vezes trabalha. A Bíblia diz, fique ainda, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que coisa muito interessante, sobre os patriarcas, que eles não receberam as promessas, mas vendo-as e saudando-as, declaravam que era o quê? Peregrino nessa terra. Quando você tem fé, você está conectado com os céus. Está entendendo isso aqui? Você está na terra, mas o seu coração precisa estar nos céus. E aí vem a grande luta, o grande trabalhar de Deus. E o que tem no 2º céu? Tem três instrumentos que Deus revelou a Moisés. E esses 3 instrumentos são 3 chaves que estão no livro de Tiago. Tem a mesa dos pães. E o que é a mesa dos pães? Fala do pão vivo que desceu dos céus. Os pães eram colocados 6 de um lado e 6 do outro. Fala do pão vivo que desceu dos céus para a igreja do Senhor em comunhão. Havia o altar de incenso. Fala do sacerdote que entra com as suas orações. Eu quero te lembrar que era 2 vezes por dia. Fala também do candelabro, que fala do Espírito, a vida do Espírito. E essas 3 realidades da fé são manifestas em Tiago. São 3 chaves que eu achei em Tiago. Pode sentar. E eu quero hoje falar sobre uma chave. Nós vamos falar hoje sobre a mesa dos pães. Você está comigo ou não? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Querido, para nós vivermos uma vida em fé, nós vamos entrar agora numa dimensão de avivamento na palavra. Está entendendo ou não? Você vai entrar num tempo agora, onde a palavra vai passar a ser muito importante. A igreja brasileira precisa agora entrar num tempo de revelação na palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Há uns anos atrás o Senhor me deu isso aqui e eu fiquei assim muito impressionado. Como é que nós ativamos a revelação? Como é que a ativação da palavra acontece em nós? Jesus está ensinando numa festa. E a maneira como ele ensinava, levava os estudiosos da lei a ficarem impressionados com ele. E eles se perguntavam, como esse homem sabe essas palavras? E esse princípio
é um princípio de revelação. E eu quero que a fome pela palavra e pela revelação dos céus aconteça na sua vida, no seu coração. Eu quero orar agora para que a revelação da palavra, a paixão pela palavra, aconteça na igreja brasileira. Porque para a igreja brasileira ser levantada em fé, queridos, a palavra precisa estar cravada no nosso coração. Nós estamos enxergando sutilmente o mundo espiritual, trabalhando contra a palavra de Deus no Brasil. Tudo e todo o princípio da palavra de Deus no Brasil tem sido confrontado pela grande mídia. Esse não é um problema do Brasil, esse é um problema mundial. Por isso Deus precisa agora fortalecer a sua igreja. A ministra nossa, da mulher, está sendo atacada constantemente por causa das suas posições na palavra. Isso é algo espiritual. Mas eu creio que Deus vai plantar uma palavra poderosa sobre a igreja. Precisamos de uma fome pela palavra. Seremos levantados pela palavra. Querido, o sacerdote entrava ali todo sábado e trocava os pães. O que significa isso? Que as grandes revelações que Deus tem para você não vai acontecer no meio da sua agitação da sua alma. Você vai ter que aprender a descansar em Deus através da palavra. Vivemos tão agitados. João capítulo 7 diz o seguinte: murmuravam pois deles, versículo 41, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, ou melhor, 7:14, corria já em meia festa, e Jesus subia ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe ele estas letras? Sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha o coração aí da revelação. Quem quer receber revelação aqui? Você tem que entender que não é você, mas vem dos céus. Respondeu-lhe no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Cara, isso aqui é demais. Aqui tem uma chave. As grandes revelações da palavra, as grandes revelações dos céus virão para somente aqueles que querem fazer e andar da vontade dEle. Aquele que quer conhecer a vontade de Deus. E o verbo aqui é interessante. Aquele que quiser desejar profundamente. Fazer aqui é um verbo no original contínuo. Está falando de uma constância, na qual na nossa vida em Deus, nós constantemente desejamos fazer a vontade dEle. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade dEle. Ele tem um prêmio para aqueles que querem andar assim constantemente. Você quer ter constância na sua vida cristã? Deseje constantemente fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, a Bíblia diz que ela é perfeita, a Bíblia diz que ela é agradável. Quem quiser andar dessa forma, as grandes revelações da palavra virão. Porque a revelação não está ligada à cabeça. Deus não está chamando uma igreja com cabeça grande. Deus está chamando uma igreja com um coração grande. Está entendendo isso aqui ou não? Por isso o livro de Salmos é o livro que fala do coração. E o livro de Salmos está no meio da Bíblia, gritando. Você quer estudar a Bíblia, meu filho? Como está o teu coração? Meu filho, você quer conhecer a palavra? Como está o teu coração? Você tem me adorado de verdade? Se você tem andado dessa forma, as grandes revelações de Deus, eu vou liberar para a sua vida. Precisa vir um tempo, precisa restaurarmos agora um tempo de adoração com os nossos corações, porque a palavra de Deus há de se manifestar no nosso meio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tiago, capítulo 1, versículo 19.
Essa é uma das chaves de um testemunho vivo. Essa é uma das chaves que o Senhor precisa estabelecer sobre a sua igreja nesses dias. Não tem como nós vivermos um testemunho vivo nessa terra sem que nós estejamos totalmente, constantemente, de fato e de verdade, perseverando na palavra. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis destas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha o coração aqui, ó. Acolhei com quê? Com mansidão, aí é algo do caráter. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao seu homem, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, repete comigo, atentamente, na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aplauda ele. O Senhor está mostrando algo aqui no nosso coração. Precisamos o quê? 1,19. Precisamos o quê? Estarmos prontos para ouvir. E ele separa algo aqui interessante. Que o pronto para ouvir, ele tem o quê? Mansidão no seu coração. E a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. As grandes heranças do Senhor na palavra estão para aqueles que têm um coração manso. E o que é mansidão? Capacidade muitas vezes de sofrermos o dano, de mantermos a gentileza. Querido, esse é um desafio para nós nos dias de hoje. A Bíblia diz aqui que esses que recebem a palavra dessa forma, eles vão sair de um estágio agora daqueles que ouvem, mas não praticam. E Tiago adverte o seguinte: tem aquele que ouve e não pratica, é como uma pessoa que olha no espelho. Mas 2 Coríntios capítulo 3, abra lá. Ela olha no espelho, ela vê a si mesma. Ela olha no espelho, ela está centrada em si mesma. Mas 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, governa o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, não a si mesmo, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Nós agora precisamos saber se nós estamos ainda olhando para nós mesmos como um espelho e logo a gente esquece, ou se nós agora vamos olhar para o Senhor, contemplando a glória dEle e sendo transformado por Ele através da sua palavra poderosa, que há de ser cravada nos nossos corações e vai nos trazer condição de vivermos a palavra do Senhor na prática. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, em nome de Jesus,
Eu oro agora por essa escola. Eu oro agora, Senhor, para que a fome do Senhor venha. Eu oro agora, Senhor, para que a fome pela Tua palavra, tempo com a Tua palavra, Senhor, seja liberada a partir de agora. Nós pedimos uma unção, ó Deus, de amor pela palavra. Pedimos uma unção de amor pela palavra. Fique de pé. Estou sentindo aqui uma guerra. Fique de pé. Repete comigo, Senhor Jesus, nesses dias, de maneira grandiosa, eu quero abrir o meu coração, eu quero abrir a minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados de ira, pedindo perdão pela minha dificuldade de ouvir, mas eu clamo, derrama revelação sobre o meu coração, derrama revelação sobre o meu espírito, de maneira grandiosa. Eu quero abrir a minha alma e entrar agora no altar do Senhor, aonde há os pães, aonde não há luz do dia. Preste atenção, nesse lugar em Deus não há luz do dia. O tabernáculo ali agora não tinha luz natural. É quando nós aprendemos agora a andar por fé. Andar por fé não tem nada a ver com a luz natural. Andar por fé tem a ver com a conexão com os céus. Andar por fé tem a ver, querido, com a luz do candelabro. Eu não vou mais olhar com os meus olhos, mas eu vou olhar com o olhar dos céus. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu sei que o Espírito está mandando eu ir. Naturalmente eu não consigo, mas eu sei que o Espírito está mandando eu avançar. Bem-vindo à obra missionária. Ela é assim, a obra missionária é feita com coração e com fé. Por isso Deus vai te levantar, homem e mulher de fé. Porque para operar nas nações, você não vai andar no natural, você vai andar no sobrenatural. Você vai andar no sobrenatural. É tempo agora da igreja subir. Você está subindo ou não? Eu estou no céu, ou melhor, eu estou na terra, mas o meu coração está conectado com o terceiro céus. Quando meu coração está conectado com o terceiro céus, eu não ando mais conforme as minhas vistas, mas eu ando conforme o Rei dos Reis. Bem-vindo ao reino. Você quer reino? Deixe o rei te governar. Você quer reino? Tem um rei que quer governar a igreja dele. Ele vai governar a igreja dele. E ele governa a igreja dele naqueles que têm fé no coração. A fé é. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é será, a fé é. Quando é que você vai receber? Depende dos céus, mas já é. Já é. Eu já sinto algo dentro de mim. As lutas são grandes, os desafios são tremendos, mas tem algo dentro de mim, queimando dentro de mim. Uou! Me tacam pedradas. Quando eu entro em fé, eu entendo que eu preciso ter as marcas da morte de Jesus no meu testemunho. E aí eu começo então a entender. Tende em vós, por motivo de muita alegria, o passardes por muitas provações. É quando Deus começa a te amadurecer, cara. Deus vai amadurecer a igreja dele para os próximos dias. Uma igreja que vive nos céus. Um coração que está nos céus. Mas eu não tenho dinheiro para fazer esse projeto, mas eu tenho uma palavra. Mas eu não consigo ir para aquela nação, mas eu tenho uma testificação no meu interior. Assim vive o homem espiritual. Está na hora da igreja deixar de ser menina. Está na hora da igreja parar de olhar no espelho para si mesma e olhar verdadeiramente para o Rei dos Reis.
Aqueles, diz lá no Salmo, que adoram os que não ouvem, feito por mãos humanas, os que não falam, tornem-se semelhante a esse. Está lembrado desse salmo ou não? Mas aqueles que adoram o que é vivo, o que liberou o Espírito Santo sobre a igreja, tem ouvidos e vai ouvir, tem boca e vai falar, tem olhos e verá. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a promessa de Deus. O governo pode falar que pode vir me oprimir e falar para eu não falar sobre a ideologia de gênero. O mundo natural pode se levantar, mas há uma unção de amor, uma fome de justiça no meu coração. Querido, eu tenho andado pelas nações. Toda vez que eu estou saindo de uma nação, toda vez, o Senhor me leva nos piores lugares. Nos piores lugares. E sabe o que Ele fala comigo? Meu filho, veja bem o que você está vendo. Eu estou te trazendo aqui para você não esquecer o que você está vendo. Eu não posso esquecer. Eu estou aqui para dar um grito. A mesma palavra que fala que nós devemos ser tardios em falar, ela fala que nós precisamos abrir a boca. Eu quero mostrar isso aqui para você. O livro de Provérbios tem várias advertências sobre a língua, mas ele termina com algo profético. Abre a boca! Provérbios 31, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo. Essa é a igreja. Pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. Cara, a igreja brasileira recebeu muito, cara. A obra de missões não é feita com dinheiro, a obra de missões é feita com coração. Pastores, eu estou aqui para te desafiar, cara, a se envolver com missões. Eu já vou falar para você uma coisa. O livro de Atos fala que todos aqueles que são igreja são missionários. Quando ele fala ali, ó, permanece ali em Jerusalém, até que recebam poder, e sereis as minhas testemunhas. Querido, testemunha para toda igreja. Aonde é o campo, é o detalhe. É o que o rei vai te revelar. O rei vai falar para você onde é o seu campo. Mas todos nós temos um chamado de testemunho. Deus vai cobrar, pastor. Presta atenção no que eu estou falando. Tem meses, mais de um ano que eu estou com essas palavras. Pastor, Deus vai cobrar os atos de justiça da noiva. Chegou a hora da igreja ser resposta para os drogados dessa nação. Chegou a hora da igreja ser resposta para os feridos, para os moradores de rua, para a viúva, para o órfão, para a criança. Não adianta a gente ficar aqui falando de fé. A fé precisa ter obras. Eu não vou ser salvo pela fé, mas agora chegou a hora de nós devolvermos para o Senhor aquilo que está no seu coração. É a igreja que vai salgar o Brasil. É a igreja que vai mudar o Brasil. Tem que começar pela igreja. Nós não seremos mais um reflexo de uma igreja que não envolve com a nação, centrada dentro de si mesma, olhando pelo espelho. Mas nós estaremos agora contemplando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele quer governar a sua vida. Ele quer te lançar num novo nível, num nível natural. Pode assentar. Tiago fala que nós não somente devemos ouvir, mas nós também devemos perseverar, cara. Não há ministério sem perseverança, meu. Presta atenção. Enquanto Deus não forjar paciência no nosso coração,
Eu gosto de falar de ansiedade. Quem é ansioso aqui? Quem é ansioso aqui? Queridos, eu luto contra a ansiedade, cara. Deus já me quebrou. Às vezes me quebra, usa muito a minha esposa ali. Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Você quer saber ou não? Sabe como é que Deus cura a ansiedade? Fazendo as coisas demorarem. Para você aprender que o controle é dele. Você acha que é seu, mas o controle é dele. Ele dá enquanto nós dormimos. Como é difícil. Como é difícil a nossa alma aprender a descansar nele. Para receber da palavra em revelação, vou ter que aprender a descansar nele. Davi aprendeu isso. Você já viu ovelha ficar no meio de pasto verdejante, água maravilhosa, quieta, descansando? Aqueles que passam pelo processo de Deus, eu tenho uma palavra para você. Deus está mais importando com o processo do que com o fim. Às vezes nós queremos o fim, mas não queremos o processo. Hoje eu estava conversando com um aluno aqui, ele falou uma coisa, me perguntou uma coisa, cara. Falou, cara, como é que faz para ter unção? Parece que vocês liberam as coisas tão fáceis assim. Eu falei, cara, você não tem ideia o preço. Você não tem ideia o preço. Eu quero desafiar a um salário de satisfação na vontade de Deus. Você precisa encontrar isso em fé. Eu converso às vezes com as pessoas às vezes que são totalmente realizadas, tem tudo. Eu vejo os olhos dela olhando para a gente, e você percebe que eles estão falando pelos olhos. Você tem algo que eu não tenho. Satisfação de fazer a vontade de Deus, jovem. Eu quero te desafiar, lança tudo, dá tudo. Por mais que você não entenda, fazer a vontade de Deus num primeiro momento é morte, mas num segundo momento é ressurreição. Segundo momento é satisfação. Olha aqui o livro de Salmos, como é que a gente deve viver. Eu quero mostrar só algumas passagens, como é que você deve viver, porque as dificuldades estarão. No mundo tereis aflições, mas o que vence o mundo? João fala que é a fé. João fala que é a fé. Eu tenho meditado aqui nos Salmos, cara, e eu tenho visto que praticamente todos os Salmos de Davi é adoração e guerra. É adoração e guerra. Ele fala dos inimigos. Querido, essa é a batalha que a igreja tem que viver nesses dias. No nosso quarto secreto é lugar de guerra. O lugar onde o homem não vê, mas as lágrimas são derramadas em fé. Porque já é. A recompensa uma hora vai chegar. A recompensa não está vindo, mas Deus vai ter que forjar em você um nível de caráter paciente. Deus vai ter que forjar você na capacidade de esperar o tempo dEle. Deus vai ter que ensinar você a caminhar em estações, entender estações dEle. A grande crise que tudo de Deus é muito grande. Entenda isso, você tem um Deus grande. Tudo dele é muito grande. Quando Ele me deu a visão, eu recebi ela muito grande. Mas depois vieram os processos. Em outras palavras, Deus tem uma grande visão para você. Receba isso. Aqui é lugar de liberação de chamados. Deus tem uma grande visão para você, mas Ele também vai depurar você. Sabe por quê? Porque quando Ele te depurar, você não vai roubar a glória dEle. Você só vai dar a glória para Ele. E você vai entender que a unção não tem nada a ver com você. É Ele selando a sua vida. É Ele falando, meu filho, você teve fé e confiou em mim, agora eu vou derramar algo que você não pode fazer. É assim que nós devemos caminhar como igreja. Que privilégio! Que privilégio! O salmista está declarando aqui no meio da Bíblia algo grandioso, algo maravilhoso. Vou ler aqui só algumas passagens. Você entender isso aqui, cara, é muito forte, é muito tremendo. Ele diz aqui, ó, aleluia, aleluia, Deus maravilhoso,
Deus bendito. Aleluia. Aqui mostra um homem cheio de aflição. Vamos lá no Salmo 119. Cheio de aflição, cheio de dificuldades. O que estava acontecendo na vida dele? Lutas. Vou mostrar para você que, por exemplo, Salmo 119, versículo 23, 22, é assim que nós temos que viver. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado, olha aqui, ó, os teus testemunhos. Versículo 26, 23, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Olha aqui o 28, ó, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. É assim que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que caminhar. É assim que a maturidade vai vir, está vindo sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Olha aqui o versículo 50. O que consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A tua palavra alimenta o meu espírito. Quando Jesus estava em jejum, a Bíblia fala o quê? Que ele teve fome. E Satanás veio com comida. E ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Esse é o nível de fé que Deus quer levar você. Esse é o nível de fé que Deus quer que você suba. Que Deus quer que você avance. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Abra lá. Aleluia. O dia que eu vi isso aqui, cara. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas. Está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Temos muitas coisas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, ou melhor, que pela prática, olha aqui o livro de Tiago, ó, tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra, ela é poderosa, para discernir o que é alma, o que é espírito. A coisa mais difícil que tem, é separar a alma de espírito, mas a palavra de Deus vinda dos céus é poderosa para fazer isso. Está fazendo isso no nosso meio. Salmo 1. Tem uma regra na Bíblia, querido, que toda vez que você vê um princípio, quando você estiver estudando a palavra, toda vez que você vê um princípio, a primeira vez que aparece aquela palavra, ou aquele capítulo, presta bastante atenção. Aquilo é uma projeção. E o Salmo 1 fala, salmo conhecido, daquele homem, daquela mulher de Deus, que alcança um prazer em Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Existem 3 tempos que a gente precisa passar nosso coração em revista. Tempo com Deus, tempo com o Espírito Santo de Deus, é o sacerdote entrando ali, para derramar óleo no candelabro, porque ele precisa arder continuamente. Tempo com a palavra de Deus, querido, tempo com a palavra de Deus, cara. O que o diabo está tentando fazer hoje com a igreja, cara, é roubar o tempo dela. Muitas vezes eu pedi perdão a Deus, a gente perde tempo às vezes com o WhatsApp. Tem uma pesquisa americana que fala que, em média, nos Estados Unidos, um jovem, ele pega 200 vezes no celular no dia. Tempo com a palavra de Deus. Pastor, líder, o seu primeiro chamado não é cuidar da sua igreja. Seu primeiro chamado é estar nele. Quando você está nele, quando você depende dele, quando você anda com ele, ele dá o crescimento. Querido, eu tenho aprendido isso. Tenho falhado muitas vezes, mas o Senhor está colocando algo poderoso no meu coração. Tempo com a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você entra em Deus e coisas que você está para resolver naquele dia começa a desatar. Quando você está com Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Quanto tempo, pastor, você tem gastado com a palavra? Quanto tempo, líder, você tem gastado em Deus? Essa palavra dentro de nós vai alimentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí nós entramos numa nova dimensão. Nós entramos numa nova dimensão. Apocalipse capítulo 12, eu já estou fechando. Apocalipse capítulo 12, cara, fala de uma igreja, que é a igreja dos últimos dias. Como essa palavra nos anos queimou e queima dentro do meu espírito, toda vez que eu leio essa palavra. Aqui fala de uma grande luta nos céus, nos últimos dias. E nós sabemos que, pelas escrituras, vai haver 2 sinais dentro da igreja. O primeiro deles é a apostasia. A apostasia acontece dentro da igreja, nos últimos dias. E o que é apostasia? Apostasia é uma igreja que vive na terra, não conforme os céus, mas que vive na terra conforme a terra. Isso é apostasia. É o abandono da fé. Parece que tem fé, mas não tem consistência. Na hora que vem a aprovação, vive de acordo com aquilo que está na terra. Esse é um sinal muito forte, vai acontecer dentro da igreja. A palavra nos adverte, falsos mestres, a apostasia, manifestação do filho da iniquidade, lá em Tessalonicenses, falando sobre isso, falando sobre apostasia também, Paulo explicando sobre isso. Mas tem uma igreja poderosa também, cara. Tem um remanescente dos últimos dias, que não vai se dobrar, não vai se dobrar, não vai se dobrar. E essa igreja vai destronar Satanás dos céus. Agora tem algo muito forte com a palavra nessa igreja, cara. Eu quero fechar com esse texto. Olha aqui, ó. 12:11. Eles, quem são eles? A igreja. Pois, o venceram. Venceram quem? Venceram Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Filho. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Por causa da palavra do testemunho. Essa igreja vai estar vivendo Tiago.
Palavra do testemunho, aquilo que eu falo, eu pratico. Aquilo que é por dentro, eu sou por fora. Essa igreja vai estar tão forjada na palavra, que ela vai dar um testemunho. E porque não amaram as suas próprias vidas, não amaram as suas próprias vidas. Querido, quem quer receber de Deus aqui um chamado? Eu quero te falar uma coisa, eu te convido a não amar a sua própria vida. Porque o chamado nada mais é do que você perder a sua vida. Deus precisa vencer a igreja dele. Deus vai vencer na igreja dele. E para isso nós vamos ter que perder. Amém? Eu lembro de alguns dias de pouco tempo de convertido. E o Senhor me levou para a palavra. Eu tinha dias, cara. Solteiro, né? Quem é solteiro aqui? Cara, eu ganhei do recado, cara. Você acredita? Eu esperei muito tempo no Senhor. 19 anos a minha esposa. Eu vou contar 2 experiências para você. No início da minha conversão, eu vi uma criança com o pai e a sua esposa num acampamento, no primeiro acampamento que eu fui. Não sabia nada da Bíblia. E essa criança veio assim com a mãe, eu observei a mãe, um casal que me chamou muita atenção. Deus estava trabalhando no meu coração. E essa criança veio e tal, com a mãe sentou do lado do pai assim, e eu fiquei olhando aquela cena. E o pai, para arrebentar comigo, primeiro já estava sendo curado, cara, porque foi a área onde o inimigo mais pegou, entende? Mas Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe aqueles que não são, você está entendendo ou não? Eu era o mais improvável, entende? E ele pegou ali a criança e colocou a criança no colo. Pegou a Bíblia e colocou em cima da perna da criança. Abriu a Bíblia e começou a falar com o filho. Filho, vem cá que eu vou te ensinar a Bíblia. Eu estava atrás, cara. Mas na hora algo começou a queimar dentro de mim. Queimar. E o Senhor falou comigo, olha o que eu tenho para você. E minha esposa, meu filho. E hoje eu lembrei disso. Porque o meu filho Davi, ele não pode ver 2 coisas. Uma é o celular, que o pai está falando não e ele chora. Ontem parecia que eu estava matando ele quando eu tirei o celular. Mas a outra é a minha Bíblia. Ele pega a minha Bíblia, cara, ele quer a minha Bíblia, e ele mexe nela, enquanto eu não der a Bíblia, ele não para de chorar. Querido, Deus tem grandes promessas. Pode demorar, mas vale a pena esperar. 19 anos, e eu já estava lembrando dessa visão, Deus cumpriu ali hoje, eu lembrei dessa visão. O nosso principal chamado é com a nossa família, cara. Pastor, seu principal chamado é preparar o seu filho para os tempos que virão. Ele vai ter que estar forjado na palavra. Senta com ele na mesa. Eu já faço isso com meu filho. Minha esposa coloca ele sentado na mesa, ele nem entende, não sabe nem falar. Mas eu estou ministrando adoração. Estou ministrando tempo na mesa. Estou ministrando tempo. Queridos, famílias destruídas que não têm tempo dentro de casa com a palavra. Mas a igreja forte do Senhor vai se levantar. Pais, filhos, esposas, maridos, na mesa. Tempo de mesa. É quando o meu espírito é forjado. Repete comigo, Senhor, eu quero, nesta manhã, assumir um compromisso de tempo com o Senhor, na palavra, para que meu espírito seja alicerçado na tua palavra. Aplauda Ele. Queridos, a igreja no Brasil vai entrar num novo patamar, mas também nós vamos entrar num novo patamar na palavra. Maturidade, prática. Sem prática, nós somos meninos.
E se Deus permitir, na próxima ministração, vou falar sobre riquezas dos céus e riquezas da terra. Tiago faz uma depuração disso também. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Deus, por esse ministério. Bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Somente o Senhor seja glorificado aqui nessa manhã. Somente o Senhor é digno de receber toda adoração. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, pela nossa negligência, pela nossa falta de perseverança, pela nossa inconstância, Senhor, diante do Senhor. Dai-nos, ó Deus, um espírito perseverante, constante, um espírito 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 constante. Dai-nos, ó Deus, homens, mulheres, fortes no espírito, fortes. Nós liberamos um tempo de avivamento na palavra sobre a igreja no Brasil. Nós liberamos um tempo de paixão pela tua palavra. Nós liberamos um tempo, oh Espírito Santo, nós liberamos, cheio, liberamos um tempo, Senhor. Eu estou queimando, você quer queimar ou não? Eu estou queimando, tem mais de Deus aqui. Dos seus sofrimentos que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, só por tua graça. Isso acontecerá. Entregar minha vida. Deus, derrama fome pela tua palavra. Coração contrito para receber a tua palavra. Coração manso para se atentar pela tua palavra. Eu dou minha vida. Eu dou minha vida. Eu dou minha vida. Oh, como oferta. Que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim, para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Aleluia, aleluia.